Para eu estar aqui. Houve guerras. Você não tem a ideia da dimensão dessa guerra. Mas nós estamos aqui porque Ele venceu por nós. Amém. Amados, quando nós lemos o livro do Gênesis, nós lemos um livro onde nós temos 3 tipos de interpretações para tentar entendê-lo. Dentro da perspectiva judaica, em especial essa parte que eu acabei de ler, dentro do conceito judaico de pensar, capítulo 3 é uma alegoria, é apenas uma história com fundamento espiritual. Dentro do conceito da teologia liberal, capítulo 3 nós podemos interpretar a partir de um conceito mitológico, ou seja, capítulo 3 é um mito, é algo que não aconteceu e que alguém escreveu por achar bonito. Dentro do conceito nosso de pensar, nós podemos interpretar o capítulo 3 de forma literal, entendendo que aquilo que aqui está escrito não é uma história ou uma história, não é uma lenda, não é um mito, não é uma alegoria. Aquilo que está escrito aqui faz parte daquilo que nós acreditamos chamado de criacionismo. É a criação de Deus tomando forma, é a criação de Deus tomando as suas primeiras atitudes, é a criação de Deus iniciando a sua forma de se relacionar com Deus, com o mundo, e no capítulo 3 também com Satanás. E o interessante é que esse capítulo 3, em especial melhor o capítulo 2, ele vai encerrar dizendo que após Deus criar o homem, Deus olhar e ver que Ele havia criado algo perfeito. O capítulo 2 encerra-se dizendo que aquilo que Deus havia criado era bom, perfeito, porém ambos, homem e mulher, estavam nus. E o capítulo 3 inicia já com essa ideia de que ambos estavam nus e foram atacados por uma serpente. Mas o capítulo 3, quando você lê, você vai descobrir nele 3 conversas, 3 diálogos. O primeiro diálogo é o diálogo da serpente com Eva. O segundo diálogo é por inferência, é o diálogo de Eva com o seu esposo Adão. O terceiro diálogo é o diálogo de Deus com o casal caído. Agora, o interessante é que quando você lê o texto, você passa a entender alguns conceitos com respeito à queda do ser humano. Por exemplo, eu disse a você que esse texto vai mostrar para nós o diálogo da serpente com Eva. Porém, se você for fazer uma análise literária do texto, você vai ver que esse diálogo não começou como diálogo. Essa conversa entre a cobra, a serpente e Eva não começou como um diálogo, começou como um monólogo. Era a serpente conversando, era a serpente falando. O texto não nos mostra o cenário onde isso aconteceu, se foi debaixo de uma árvore, se foi no meio do caminho. O texto vai dizer que de repente a cobra começou a falar. E quando essa cobra fala, ela chama a atenção de Eva. Eva para e começa a ouvi-la. Na medida que Eva vai ouvindo, o monólogo passa para um diálogo. Porque diálogos é quando 2 pessoas conversam, um fala, o outro responde, um responde, o outro fala. Então sai desse contexto de monólogo da serpente
E cria-se agora um diálogo. A cobra fala e Eva responde. Eva fala e a cobra responde. Porém, você vai ver, por inferência do texto, que esse diálogo também é crescente. Diga-se comigo, crescente. Ele inicia como um monólogo, ele evolui para um diálogo e ele evolui para um relacionamento. Por que eu digo que esse diálogo evolui para um relacionamento? Porque você pode conversar com alguém, dialogar com alguém, você pode falar para ela e perguntar como ela está, o que ela deseja, o que ela gosta. Porém, você vai abrir a sua individualidade, os seus segredos, você vai contar para quem você passa a ter confiança nessa pessoa, para quem você confia. E na medida que você passa a abrir a sua individualidade e contar os seus segredos, já não é mais um diálogo, é um relacionamento. Então, quando Eva para, escuta, conversa e começa a revelar para a serpente aquilo que Deus havia revelado a ela e ao seu esposo, e Eva agora vai revelar a serpente. Então esse diálogo evolui, já não é mais um diálogo, agora é um relacionamento. Interessante que, observando o texto, eu passei a compreender algumas coisas sobre esse relacionamento. Primeiro, a serpente foi extremamente inteligente. Inteligente em quesito, pastor. A serpente fez Eva entender como natural aquilo que era antinatural. Vocês estavam numa viva segunda-feira. O pastor Mark Anderson, né? Mark Anderson, ele disse o seguinte: que quem é que seria doido o suficiente, louco o suficiente para parar diante de uma cobra que fala? Quem teria essa loucura de parar diante de uma serpente, de uma cascavel que está falando? Se eu ouço uma cobra falar, a primeira coisa que eu faço é correr. Mas Eva para e começa a ouvir. Por quê? Porque já de início a serpente conseguiu fazer olhar para a cobra falante e entender que aquilo era algo natural, mas não é natural uma cobra falar. Mas o diabo tem esse poder de fazer a gente olhar para as coisas que são antinaturais e passar a aceitá-las como se fosse natural na nossa vida. Eu pergunto para você: é natural alguém conversar com uma cobra? É natural a serpente, a cobra falar com você? É antinatural, gente. Mas Eva começa a entender e ver aquela situação como se fosse algo normal, como se fosse algo natural. Ou seja, o relacionamento da cobra com Eva está crescendo a ponto de Eva estar conversando com o animal, com a serpente, achando que aquilo ali era comum. E o que eu quero aplicar para você já de início é que a primeira coisa que o diabo quer fazer que você entenda, a primeira coisa que o diabo quer que você veja e você passa a ter essa percepção, é que aquelas coisas que não são naturais, biblicamente falando, passam a ser natural para você. A primeira coisa que o diabo quer fazer é uma inversão da ordem das coisas. Aquilo que não é natural, ele quer que você olhe como se fosse natural. Ele quer que você aceita como se fosse algo comum. Não sei se você me entende. Ele quer que você olhe para as coisas que são proibidas por Deus e você olha para elas e acha que não tem problema nenhum, e você me entende. O diabo é esperto em fazer isso. Ele faz com que a gente comece a aceitar tudo, achando que não tem problema, achando que não tem importância, achando que não tem nada a ver. Aí nós começamos a conversar, e permita a minha expressão, conversar com a cobra, achando que é normal conversar com cobra, mas não é. Você está entendendo? Aí, por exemplo, é natural. Você começa a entender que é natural o sexo antes do casamento. Você começa a entender que é natural, e me permita falar, masturbação.
Você começa a passar a entender que é natural você beber, que é natural fumar, que é natural se prostituir, que é natural mentir. Não tem problema, é natural, pastor. Mas por que é natural? Porque eu estou me relacionando com a serpente. Aí aquilo que era para você olhar como se fosse algo antinatural, você começa a aceitar. Você começa a conversar em seu nível de relacionamento. Entenda-me aqui nessa noite, o seu nível de relacionamento com a cobra é tão grande que você passa a entender as coisas como se fossem naturais quando não são. Você começa a aceitar aquilo que é normal como se fosse normal, aquilo que é incomum como se fosse comum, aquilo que é antinatural como se fosse natural. Não tem problema, pastor. Mas você não entendeu ainda que você está abraçado com a cobra. Você não entendeu ainda que a cobra lhe cegou e você está iludido por ela. A primeira coisa que a serpente fez foi fazer com que Eva achasse que fosse natural aquilo que era antinatural. Segunda coisa que eu vejo no texto, que me faz compreender algumas verdades a respeito disso. Segunda coisa que eu vejo no texto, a serpente fê-los, Adão e Eva, a serpente fê-los criar paliativos para os seus relacionamentos. Presta atenção no que eu vou repetir aqui para você. A serpente fê-los criar paliativos para os seus relacionamentos. Diz o texto que Eva para, conversa com ela. Nasce no coração de Eva desejo por comer aquele fruto, ela come o fruto, leva para o seu esposo, o esposo come também o fruto. Aí depois diz o texto que abre os olhos deles, eles contemplam a eles próprios, e eles veem que eles estavam nus. Aí diz o texto que eles fazem, já que estamos nus, e nós temos que se relacionar entre nós. Então vamos fazer o seguinte: vamos cozer folha de figueira e vamos costurar um avental para a gente. Aí diz o texto que eles vão e costuram um avental. Agora, qual a razão deles costurar um avental? Por quê? Porque aqui envolve processo de relacionamento. Eu preciso me relacionar, mas como eu vou me relacionar se eu estou pelado? Você está entendendo? Eu preciso me relacionar, mas como que eu vou conversar com ela? Olhando nos olhos dela e vendo que o seu corpo está despido, eu tenho que criar um paliativo aqui. Qual que é o paliativo que eles criam? Um avental. A segunda coisa que a serpente fez foi criar paliativos para a gente, para os nossos relacionamentos. Aí nós nos relacionamos com as pessoas com avental. Aí há uma diferença aqui, olha aqui para mim, uma diferença entre avental e roupa. O avental cobre a sua frente, diga-se comigo, o avental cobre a frente. O avental cobre a frente, mas a sua parte traseira fica desnuda, fica encoberta. O avental cobre aqui, ó, pescoço aqui para baixo, mas as suas costas ficam despidas. Aí por quê? Porque é questão de relacionamento. Eu não converso com ninguém de costas, eu converso olhando frente a frente, olho no olho. Mas nós vamos criar um avental para a gente, para mascarar a realidade nossa. Nós vamos nos relacionar a partir desse avental, e esse avental vai cobrir as nossas vergonhas. Esse avental vai maquiar a verdade do nosso ser. Eles esquecem que o avental maquia o corpo, mas não maquia a consciência. Eles esquecem que o avental protege o corpo, o outro vê, mas o avental não protege o caráter. Você está entendendo aonde Deus está nos levando nessa noite? Eles começam a criar paliativos para se relacionar entre ambos, mas o pior ainda, gente, é que eles criam paliativos para se relacionar com Deus. Esse avental aqui não é apenas para enganar Eva, para dizer que está tudo bem.
Esse avental aqui é para tentar enganar Deus. Os nossos olhos foram abertos, mas nós não estamos nus. Nós temos um avental para se relacionar com o Senhor. Aí todas as vezes que a serpente nos engana, que nós caímos no encontro dela, que somos enganados por ela, nós passamos a se relacionar com Deus através de paliativos. E me permitam a expressão aqui, nós criamos paliativos, mecanismo para se relacionar com Deus. E que tipo de mecanismo eu creio, pastor? O ritual do culto. Você está na igreja, mas o seu coração não está aqui. É um paliativo que você criou para dizer para Deus: Deus, está tudo bem o quê, querido? Deus está normal, está legal, eu peguei, mas estou aqui. Nós começamos a criar mecanismo para esconder a verdade. Aí passamos a viver de paliativos religiosos. Diga-se comigo, paliativos religiosos. E eu vou falar aqui. Aí eu preciso ir para o encontro, e é bom ir para o encontro. Eu preciso ir para o encontro para recarregar as minhas baterias, o paliativo que você criou. Tem que ir, mas eu não posso